Olá pessoal, olha que surpresa linda para aprender hoje aqui no nosso canal. É esse sapatinho muito criativo e sofisticado, podendo ser feito de várias formas. Eu trouxe aqui um modelinho que fiz na aula passada, usando esse mesmo molde para mostrar para vocês que não tem limite para customização desse sapatinho. O link para o molde ficará aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês façam bom uso dele, fazendo vários modelos elegantes como esses. Já ativa o sininho de notificação aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito para receber todas as nossas novidades. E agora, vamos de passo a passo? Pessoal, hoje estamos aqui com a segunda parte do nosso vídeo do sapatinho. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo do primeiro sapatinho usando esse molde, tá? Então, são dois sapatinhos em um. E esse aqui é um modelinho diferente. O laço dele vai em cima e também fica uma graça, pessoal. Um modelinho super luxuoso, sofisticado para dias de festa. Você pode estar fazendo por encomenda. E eu tenho certeza que vai agradar muitas mamães, porque ele é um modelinho exclusivo, diferente dos modelinhos que a gente está habituado a ver. Além do mais, você pode estar adaptando e fazendo outros modelos sem ser esses que eu tô mostrando aqui, tá, gente? Vocês também podem tirar o lacinho e fazer ele mais basiquinho, ou colocando outros acessórios para fazer ele. Então aqui a gente tá com os materiais que eu vou estar usando hoje. Uma coisa que eu queria falar para vocês, no outro modelinho eu usei apenas o feltro para fazer a estrutura. Já nesse eu vou usar a manta R1, o tricoline e o cetim bucol, pessoal. Ele é um tecido encorpado, porém não é muito, tá? Então por ele ser um pouquinho mais fino que o outro, eu vou estar usando a mantinha R1. Pessoal, não tem uma forma certa de fazer o sapatinho, tá? Se você achar que tá pouco estruturado, vocês podem estar colocando mais camadas sem problema nenhum. Esse é um modelinho aqui que ele aceita bem as camadinhas de tecido, então vocês não precisam se preocupar, tá? Aqui eu tô usando também um tecido de veludinho para fazer a parte da frente. E aqui, pessoal, eu tô com a parte do laço, eu vou deixar pra vocês as medidas no molde desse lacinho aqui. Cortei a solinha e também a tirinha que vai ali na parte do pezinho, que seria a nossa alcinha, tá? Pra gente prender. Então, vamos lá pro nosso passo a passo? Então, agora, pessoal, eu vou passar uma costurinha aqui no contorno do meu molde. Essa parte aqui de baixo não vamos costurar, tá? Porque a gente vai desvirar. Então, eu vou fazer só o contorno de cima aqui na minha máquina. Pessoal, agora, pra gente recortar, vamos fazer ele bem rente. Por quê, pessoal? Vai ser um tecido bem difícil da gente desvirar, por conta dele não espichar nadinha, pessoal. Ele não cede nada, então a gente vai ter que ter bastante cuidado na hora de desvirar. Pessoal, então agora a gente vai desvirar, tá? Eu vou colocar um alfinetinho aqui e vou passar pro lado contrário. Desvirado, então, pessoal, a nossa parte da frente, eu dei uma passadinha lá no ferro pra ela ficar bem baixinha e fininha, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos contornar, começando aqui de cima e fazendo toda a costura aqui em cima da nossa marcação. Pessoal, a gente não vai costurar aqui em cima, vamos fazer duas costurinhas lado a lado, tá? Deixando mais ou menos 2 milímetros ali da marcação, tá? Isso aqui é só uma marcação para identificar o meio do nosso sapatinho. Costurando, então, paralelo a essa marcação, nós vamos costurar exatamente em cima da nossa marcação aqui do contorno do pé do sapatinho, tá? E aí, nós vamos desvirar. Reparem que eu coloquei aqui, pessoal, o tecido que vai ficar pro lado de fora e também o tricoline que vai ficar como forro na parte de dentro. E também, né, a nossa mantinha R1. E vou, então, costurar unindo essas partes.
Prontinho, pessoal, com bastante calma e paciência, a gente costura essa parte que tem que ficar bem certinho na marcação pra não ficar torto, tá? Senão ela vai ficar muito aparente se a gente deixar a costura um pouco torta, tá? Então, agora a gente vai passar a tesoura aqui nesse meinho, tá? Exatamente na nossa marcação e vamos deixar aqui uns 5 milímetros de distância da nossa costura pra poder desvirar para a parte correta do sapatinho, ok? Então, aqui, pessoal, você vai fazer uns picotezinhos nessa parte redonda aqui em todo o contorno, para não prender o tecido e ficar com o acabamento um pouco melhor. Prontinho, pessoal. Então, agora vamos passar também a tesoura e vamos recortar essa sobrinha aqui que ficou da parte da manta e do nosso forro. Ok, pessoal, agora nós vamos lá para a tirinha do nosso sapatinho. Então, pessoal, eu estou aqui com a minha tirinha marcada e eu vou costurar aqui na minha marcação e vou deixar apenas a parte lateral aqui aberta para a gente poder desvirar. Prontinho, pessoal, vou então recortar a minha sobrinha e vou desvirar a minha alcinha. Pessoal, então depois que eu desvirei a minha tirinha, eu fui lá no ferro e dei uma passadinha, tá? Vocês podem tá passando uma costurinha bem na pontinha, eu não vou passar, acho que não é necessário, tá? Mas vocês podem fazer isso, vai ajudar a estruturar, principalmente se o tecido de vocês for muito molinho, tá? Então agora, pessoal, eu vou descosturar, dependendo da parte que é o meu sapatinho, se é o lado direito, o lado esquerdo, eu vou tá descosturando e colocando, pessoal, aqui por dentro, entre o forro e a parte de fora, eu vou encaixar a minha tirinha exatamente nesse ponto aqui. Então, eu vou descosturar essa parte aqui e vou encaixar a minha tirinha ali por dentro. Então, descosturei, pessoal, aqui a parte do caninho do meu sapatinho e vou encaixar a minha tirinha ali naquele buraquinho que a gente acabou de abrir. E vamos costurar, pessoal, tá? Bem certinho aqui na nossa marcação. Agora, pessoal, nós vamos desvirar aqui para a parte certa e vamos ver como que ficou. Pessoal, eu vou lá no ferro e vou passar para ela se endireitar, tá? Mas aqui eu já percebo que ficou bem certinho, só falta a gente ajeitar, tá? Eu vou lá no meu ferro, vou passar e vou voltar aqui pra gente dar continuidade aqui pro nosso sapatinho. Olha só, pessoal. Passado, então, pessoal, no nosso ferrinho, olha só como que ficou. Ficou bem certinho, bem espichadinho aqui na parte da frente. Agora, nós vamos abrir o nosso sapatinho e vamos costurar a parte de trás, pessoal, encaixando bem certinho aqui, ó. Cuidem para vocês costurarem certinho a emenda do tecido aqui, tá? Porque aí, quando virar, ela vai ficar toda a parte do acabamento na parte de dentro e vai ficar bem discretinha essa emenda, tá? Primeiro eu vou costurar aqui na emenda e depois na extensão do sapatinho. Cuidem para vocês pegarem certinho a parte das camadas aqui de forro e manta, ok? Costurado a parte de trás, então, pessoal, percebam que ficou bem certinho aqui, costura com costura. Agora, nós vamos desvirar para a parte certa e olha só, pessoal, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Vamos colocar ali o botãozinho, tá? E agora, nós vamos costurar, pessoal, essas partes aqui, tanto o forro quanto a parte de cima, nós vamos puxar elas
e vamos costurar aqui no contorno do sapatinho. Parte da frente costurado, pessoal, já contornei aqui com a minha costura todo o sapatinho. Agora, nós vamos colocar, então, o detalhe da parte da frente. Primeiramente, pessoal, nós vamos achar o meio do nosso sapatinho, tá? Como que a gente vai fazer isso? Dobrando a parte de cima e fazendo o nosso piquezinho, como a gente faz em todos os nossos sapatinhos. Marquei a parte do meio. Vou marcar a parte do meio aqui do meu detalhezinho também. Olha só, uni. Marquei também, ó. Agora, nós vamos unir, pessoal, pique com pique aqui. E vamos costurar na extensão aqui da parte da frente do nosso sapatinho. Ela vai ficar dessa forma. Eu vou passar minha costura aqui e aí nós vamos prender a nossa alcinha. Pessoal, então aqui está prontinha a parte da frente. Aqui, pessoal, eu não costurei o meu passante, porque eu acho que aqui vai ficar muito aparente, né? Passar uma costurinha aqui. Então, eu vou colar aqui a parte de trás com a minha cola, tá? E aí, vai ficar aqui o passantezinho normal, como os outros sapatinhos, porém sem a costura. Se você achar que dá pra você passar uma costura, por exemplo, o veludo, ele não aparece muito. Então, você pode estar costurando tranquilamente, tem tecidos que não vai fazer diferença. Que nem esse aqui, eu já vou colar por se tratar de um tecido bem delicado e fácil de aparecer a costura ali, tá? E aí, nós vamos pra nossa solinha. Pessoal, aqui, ó, você pode estar colocando um velcro ou um botãozinho, independente do que você colocar, eu tenho certeza que vai ficar muito bom, tá? Eu vou colocar aqui um rebite, mas vocês podem estar colocando antes de costurarem aqui, pessoal. Vocês podem estar passando o velcro, né, a costura do velcro, ou encaixando depois a parte do botãozinho sem problema nenhum. Já colei aqui a parte do meu passante, pessoal. Agora, aqui na parte da solinha, além da manta R1, eu vou colocar uma camadinha de feltro também. Eu sei que parece pouquinha coisa, mas ele ajuda a dar uma segurada, uma estrutura ali na minha solinha. Vocês também podem estar colocando outro material, se vocês acharem que, às vezes, o tecido ele não é tão estruturado, então você pode estar colocando um pouquinho mais de estrutura. Pode ser um EVA, pode ser o feltro, a manta, independente, tá? Se for pra dar uma estrutura e ficar legal, você pode estar colocando. Agora, eu vou passar minha costura aqui na minha solinha e vou recortar pra gente colocar na nossa parte de cima aqui do sapatinho. E aí, pessoal, nós vamos estar colocando a nossa parte de cima aqui, virando ao contrário, tá? A gente não vai colocar agora, pessoal, a parte do forrinho do nosso sapatinho, vamos colocar por último. Vamos encaixar aqui pique com pique. E também aqui a nossa emenda no pique. Primeiramente, a gente passa a costura aqui e aqui, ok? E aí, nós passamos aqui no contorno. Eu vou fazer isso agora e já venho mostrar a parte dela pronta.
Pronto, pessoal, costurado então a parte da solinha. Agora nós vamos desvirar para a parte contrária. Então, aqui está a parte de cima do nosso sapatinho. Vendo que tá tudo ok aqui com a parte da frente, lá ó, onde a gente fez a nossa costura, você não precisa arrumar. Você só vai dar uma olhadinha, ver se tá tudo ok. E aí, você vai colocar a parte do forrinho, desvirando para a parte contrária e passando uma costura aqui, ó, pessoal, ó. Você vai fazer o seguinte aqui, você vai desvirar a parte contrária. E aí, você vai amassar essa partezinha aqui da frente e vai costurar o forrinho de vocês aqui na mesma parte que vocês costuraram a última costura, tá? Só tentem não passar essa costura pra frente, porque aí vai atrapalhar ali a costura que vocês já fizeram do contorno. Fazendo isso, então, pessoal, vocês podem estar abrindo depois a parte do forro pra desvirar e vocês vão ficar com a parte do forrinho certinha, tá? Então, agora eu vou colocar o meu forrinho e vou pra parte do lacinho da frente aqui do nosso sapatinho. Pessoal, então agora nós vamos costurar esse pedacinho de tecido aqui, que eu vou deixar as medidas pra vocês lá no molde, tá? Vamos costurar ela toda no contorno e vamos deixar uma aberturazinha aqui pra gente poder desvirar e franzir o nosso lacinho ali na frente do nosso sapatinho. Eu vou fazer aqui e já volto pra gente dar continuidade e colocar o nosso lacinho no sapatinho, que vai dar toda a diferença esse detalhezinho. Prontinho, pessoal, vou desvirar. E agora eu vou lá no meu ferro, pessoal, eu vou passar esse meu lacinho aqui bem passadinho, pra as pontinhas ficarem bem certinhas e a gente encaixar ali no nosso sapatinho. Pessoal, então olha só como ficou o nosso sapatinho. Esse modelo ficou lindíssimo, pessoal, super sofisticado. Esse laço aqui deu toda a diferença no sapatinho e deixou ele ainda mais bonito. Esse modelo, pessoal, você pode usar a criatividade, não tem limite, tá? Pra você customizar ele, eu tenho certeza que você vai fazer da melhor forma. Eu trouxe aqui o modelo do último vídeo pra mostrar pra vocês, eu tinha colocado o lacinho aqui do lado, então eu coloquei aqui na frente pra mostrar pra vocês também um outro modelinho de laço, que também fica muito lindo, tá? E você pode estar colocando do lado, atrás, na frente, isso vai do seu critério, do seu gosto. Eu tenho certeza que você vai fazer da melhor forma, do seu jeitinho. E olha só, pessoal, um modelinho super incrível. Usando as cores e as estampas, você consegue fazer modelos incríveis de sapatinho, um mais bonito que o outro, tá, pessoal? Não tem limite para usar a criatividade nesse modelinho. E o super legal dele dependendo do tecido que você usar, você pode estar usando pro inverno, né? E também pro verão. Além do mais, você consegue tirar o lacinho, colocar o lacinho, colar ele aqui na frente. Então, ele é incrível, esse modelinho 2 em 1, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Participe lá do nosso grupo do Facebook. Mandem os modelinhos feitos na nossa aula, eu vou adorar, sem contar que isso incentiva muito as nossas inscritas. E é isso, pessoal, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.